Que a paz do nosso Mestre possa envolver a todos nós. Neste vídeo vamos seguir o estudo deste livro, O Sexo Além da Morte, e vamos conhecer e refletir a respeito do conteúdo do capítulo número 11, capítulo intitulado Os Homens. Vamos acompanhar a caminhada de Eleutério Ranieri e também de Diana, que estão chegando ao círculo da perdição. Um fato diferente impressionou-me de maneira viva o espírito. Comecei a encontrar velhos companheiros da carne que ali estacionavam, no círculo da perdição. Assim era chamada a zona além do vale. Muitos daqueles que eu encontrava todos os dias nas ruas da minha cidade terrestre corriam entre os faunos e as ninfas e com eles mergulhavam nas ondas do amor. Alguns se esconderam de mim atrás das árvores ou da vegetação mais baixa. Outros, porém, sorriam alegremente e me acenavam com as mãos, convidando-me a ir com eles ao encontro do amor. Exibiam todos eles o cordão fluídico umbilical, que caracteriza os espíritos reencarnados e encarnados. Nem sempre o cordão era escuro, às vezes de cor clara, e nesses casos verifiquei que não se entregavam ao amor com o desespero dos outros. Havia menos animalidade. Eleutério conduzia-me cada vez mais bosque adentro, e era comum ver grupos nus, deitados pela grama, rindo à alegria dos amantes. Lembrei-me de Paolo e Francesca de Rimini e da viagem de Dante. Nunca compreendi tão bem o drama daqueles que morrem de amor. Aníbal estava à margem do caminho, velho amigo de infância, sorriu para mim. Disse ele: "Você aqui? Vejo que vem vestido com a túnica dos bons." Disse e sorriu. Senti-me enrubescer. Pareceu-me que zombava. Disse eu: "Você sabe que sou pecador." Eleutério havia parado um instante para permitir-me conversar com ele. Milhares de espíritos iguais a Aníbal aproximavam-se de nós, ansiosos por escutar a conversa. Sei que é pecador, mas hoje está com a túnica dos anjos, acompanhando um anjo. Meu caro Aníbal, falei-lhe. Sempre fomos amigos e não compreendo por que agora me hostiliza. Pareceu compreender-me porque se desculpou e disse: bobagem minha. Quando somos encontrados em culpa, procuramos sempre atacar os que são bons. Sei que você é espírito ainda imperfeito, mas vem lutando por se espiritualizar. Sei que estou errado, mas não tenho outra opção para a minha vida. Quando meu corpo dorme, venho espiritualmente para aqui, eu, e como você vê, milhares como eu. Aqui encontramos a satisfação sexual que nos é negada na Terra. Mas e a esposa? Interroguei surpreendido. A esposa não quer saber de nada por preconceito religioso. Misturou sexo com religião e com isso estabeleceu o desamor entre nós. Enquanto durmo, minha alma busca estes sítios e se satisfaz. Mas você, Aníbal, sabe que nós espíritos estamos em evolução.
Por que não busca o caminho do progresso espiritual? Respondeu ele: não tenho condições, sou muito atrasado. Atrasado como? Todos nós estamos avançando. Ouvindo-nos, Eleutério interferiu e disse: o sexo não é empecilho à evolução. Pelo contrário, é porta aberta para a evolução. Não é através da reencarnação que os espíritos vão alcançando maior progresso? O sexo é porta sagrada. A extravagância sexual é que enfraquece o corpo físico e o perispírito do homem. As forças eletromagnéticas dos veículos corpo e perispírito tendem a enfraquecer-se ou a gastar-se com o exercício indiscriminado da sexualidade. Apenas isso. É como se uma bateria se descarregasse pelo uso excessivo. O cérebro material, sem a carga eletromagnética necessária, enfraquecido, não tem condições de alçar voos para o pensamento mais alto. Daí, terem os religiosos do passado caído na situação oposta e absurda de tentar a castidade absoluta. Para manter-se uma absoluta castidade, também é necessário que o ser tenha progresso e evolução espiritual. A castidade para o homem comum, ou mesmo para aquele que progrediu muito espiritualmente, mas ainda não alcançou a beatitude, é medida prejudicial, porque a criatura reencarnada tem a responsabilidade da criação das formas. Olhei Eleutério e vi que ele penetrava agora no campo secreto dos conhecimentos sexuais do espírito e fiquei amedrontado. Continuou: tudo no universo pode espiritualizar-se ou materializar. Depende apenas da fixação de nossa mente. Onde fixamos a mente, colocamos ali o coração e o perispírito. Passa a adquirir menos velocidade vibratória e, com isso, tende a se imobilizar ou a enrijecer-se. Aníbal contemplou-nos espantado. Meu caro Aníbal, falou Eleutério, pousando-lhe as mãos nos ombros. Sei que você é grande estudioso dos problemas psíquicos e tem fome espiritual de Jesus Cristo. Sua alma anseia por progredir e crescer no espírito. Somente verifico que está preso demasiadamente à ânsia sexual, nas lutas consigo mesmo, num conflito estabelecido pelos preconceitos sociais e pela falsa moral religiosa de nosso tempo. Sexo, meu filho, não é imundície nem imoralidade. É oportunidade de entendimento entre as criaturas e chance de transfusão de fluidos. Quando duas criaturas se amam verdadeiramente, através do sexo e do ato sexual, elas se transfundem às vibrações psicofísica e espiritual, de que são portadoras, e dão e recebem energias extraordinárias para a marcha da vida. A euforia e grandeza moral e espiritual. Quando, porém, a fixação sexual é demasiada ou exagerada, pode a criatura cair no esgotamento nervoso ou no desgaste e embrutecimento perispiritual. Mas, apesar disso, perante Deus, não há pecado. Deus que criou o sexo
e não o fez nem moral nem imoral. Fê-lo natural e simples, para a alegria do homem e da mulher e para progresso dos espíritos. Sexo é obra divina e o Criador se compraz em verificar que através dele os seres avançam o universo adentro ao encontro de maiores possibilidades e alcançam cada dia maior ascensão espiritual. O sexo sublimar-se-á através dos tempos e por ele os seres que gravitam nas sombras encontrarão o entendimento maior e se aproximarão do reino de Deus. Você não se lembra de Paulo, o apóstolo, quando disse: não vos desfraudeis uns aos outros, porque é melhor casar do que abrasar. Esse problema é problema velho, mal compreendido pelos homens e mal divulgado por certos padres da Igreja Católica, que não puderam entender a orientação dos iniciados e a deturparam. Além disso, você não sabia que Pedro tinha sogra? Quem tem sogra tem ou teve esposa. Rimos todos ante as expressões de alegria de Eleutério. Aníbal fitava-o surpreendido e percebi que seus olhos irradiavam uma nova luz. Mas, Senhor, e a minha presença aqui noturna, neste vale de perdição constantemente? O guia respondeu: Aníbal, perdoe-me, Senhor só Jesus Cristo. Quanto à sua presença no vale, é resultado de suas necessidades de satisfação sexual. Não encontrando em casa a compreensão da companheira, é natural que você a procure em outro lugar. Aqui se reúnem companheiros seus de outras vidas e almas afins que o amam verdadeiramente. Assim o encontro é fatal. Nós vivemos submetidos a leis inexoráveis e as leis do pensamento ainda são as mais poderosas. Evidentemente, o controle e a disciplina das energias sexuais no campo psicofísico dão ao ser novas dimensões além da animalidade. Mas a natureza não dá salto, e a paciência do homem há de levá-lo no futuro às zonas mais elevadas de espiritualização. Uma coisa posso lhe dizer, meu caro: sexualidade não é crime. Dizendo isso, Eleutério bateu amigavelmente nas costas de Aníbal e esclareceu: agora temos que andar mais um pouco. Contudo, lhe prometo que voltaremos a conversar em breve. Os homens. Esse, então, é o título do capítulo número 11, que nos oferece um conteúdo novo, com novos aprendizados, novos ensinamentos, novas reflexões. E a cada etapa que a gente vai vencendo, a cada reflexão, cada conteúdo novo, de todos os outros livros que a gente reflete aqui no canal, todos eles, a partir da nossa boa vontade, são como pequenos blocos, pequenos tijolos, que a gente conquista e insere em nossas construções pessoais, em nossas edificações individuais. Porque estamos edificando enquanto estamos caminhando, estamos construindo algo. E cada ensinamento
absorvido, introspectado, é uma parte, uma pequena parte que a gente traz e junta ao todo, avolumando o nosso conhecimento. E vamos crescendo em conhecimento moral, ético e intelectual. Conhecimento parcial do plano físico, conhecimento parcial do plano espiritual. Porque precisamos ter cuidado e não entrarmos pelo campo da vaidade, da presunção, achando que por eu ter lido este livro ou aquele livro, eu já detenho o conhecimento amplo, vasto e sei de tudo. Os conhecimentos vão se desdobrando a partir da nossa boa vontade de caminhar ao encontro deles. A literatura espírita, ou espiritual, ou espiritualista, é vastíssima. Então sempre há novas fronteiras a serem desbravadas em termos de conhecimento. E aos poucos, um passo de cada vez, um dia de cada vez, nós vamos montando, criando, construindo, edificando as nossas fortalezas e trabalhando, ao mesmo tempo, a nossa reforma íntima e individual, que é urgente. Urgente, porque estamos hoje aqui no plano físico reencarnados. É uma oportunidade, não é brincadeira, não podemos perder tempo. Deixemos as bobagens, as distrações de lado, para focar no que é importante, que é o conhecimento que alavanca a nossa evolução espiritual. Porque se nós dermos ouvidos às distrações, às luzes do mundo, o tempo passa. O tempo não espera ninguém. E daqui a pouco a gente retorna ao plano espiritual e teremos um gosto amargo na boca, um gosto de arrependimento, de sensação de tempo perdido, de oportunidade não valorizada como deveria ter sido. É possível evitar essa situação, cabendo a cada um buscar a sua reforma íntima. Mas alguém pode dizer, mas eu tenho a eternidade. Temos a eternidade. Porém, quanto mais tempo eu demoro para investir nesse caminho, que é o caminho que irá nos levar a dias mais felizes, mais iluminados, de paz, de tranquilidade, e de coisas que a gente nem imagina, quanto mais tempo eu demorar, mais eu me aproximo da dor, do sofrimento e das sombras. E estes não são bons companheiros para ninguém. Portanto, cabe a cada um escolher que tipo de construção está realizando. Nós estamos construindo. O que? Cada um precisa checar essa construção. Ranieri inicia o conteúdo do capítulo 11 nos informando que ele caminha junto de Diana e Eleutério e eles chegam no círculo da perdição. Círculo da perdição. Naturalmente que é um local onde os que estão ali estão perdidos em algo. Perdidos em alguma coisa, perdidos em uma intenção, em um desejo, em um objetivo. Círculo porque eles estão num círculo vicioso. E ali ele começa a encontrar rostos familiares, espíritos que ele conhece do plano físico, da cidade dele.
Então é muito natural que a gente, todos nós, durante o sono físico, quando o espírito se emancipa do corpo, se desprende do corpo, que a gente encontre espíritos familiares no plano espiritual, a depender da intenção de cada um. Podemos encontrar, por exemplo, espíritos familiares em zonas elevadas, onde somos levados para estudos, para observações, para reflexões. Como também podemos conhecer espíritos familiares em zonas umbralinas. Exibiam, Ranieri via, saindo do umbigo, cordão, um cordão umbilical fluídico. E através dessa situação ele entendia, aquele está ainda reencarnado. Aquele que não detém o cordão não está reencarnado. E aí tinha essa distinção. Além da distinção de um cordão mais claro e de um cordão mais escuro. Porque todos os que estavam e estão nessas regiões, eles não vibram na mesma sintonia. É uma sintonia padrão, mas alguns vibram com uma intensidade maior, outras menor. É como se houvesse uma grande faixa. E dentro dessa grande faixa existem ali vibrações que abrangem a faixa inteira, mas elas estão distribuídas entre uma vibração mais pesada, mais condensada ou menos. Daí alguns cordões fluídicos mais escuros, outros mais claros. E aí ele pontua. Os que apresentavam esse cordão fluídico umbilical mais claro, apresentavam-se menos animalizados. Menos animalizados. Mas ainda assim animalizados. Menos não significa que não seja. Ele é ou ela é animalizada. E aí existe essa graduação, menos ou mais. Mas todos lá, animalizados, faunos, como ele diz, ninfas. Não é um lugar saudável. Não é. Essa ideia. Encontra Aníbal. E Aníbal, velho amigo, olha só. É claro que Eleutério e Diana sabiam que Aníbal estava lá. E levaram Ranieri para lá, para ele encontrar Aníbal. Tanto para ele depois reportar essa situação para a gente, e nós refletimos aqui. E também para ajudar Aníbal, porque essa história depois se desdobra. Aníbal vê ele, dá uma desdenhada, dizendo que ele está vestido com a túnica dos bons. Desdenha, porque quem é pego em flagrante, em ato equivocado, como ele diz aqui, em culpa, ataca. É isso que a gente faz. Raros são os que silenciam ou se desculpam. A maioria, o ataque é a melhor defesa. Tem esse ditado. Então ataca. Ataca, ataca, ataca. E é isso que ele faz. Ataca Ranieri e Ranieri diz, por que você está fazendo isso? Qual é o motivo? Ele se desculpa. E aí ele vai dizer, estou aqui porque eu não consigo ter em casa um relacionamento sexual com a minha esposa. Naturalmente que ele tinha suas dificuldades sexuais, necessitava do ato físico com a esposa negava, e ele, assim como o marido no capítulo 1, marido porque não tem nome o homem, por isso que eu falo marido, começa a represar esse desejo, essa situação mal resolvida, vai introspectando, represando. O espírito, liberto do corpo, busca a região para tentar se aliviar. Eleutério já usou a expressão
panela de pressão. Aquilo vai criando uma pressão interna, em termos mentais, sentimentais, emocionais. Isso tudo reverbera e vai atingir o corpo físico. É uma situação muito difícil. Por isso que ninguém que está lá, no umbral, nessa região, no Vale das Mulheres, no Vale da Perdição, no Círculo da Perdição, além do vale, quem está lá, orientando, observando, não julga. Vigiando, não julga. E nós também não podemos julgar. Porque de repente a gente pode estar lá também. Numa situação de desequilíbrio nossa, pessoal, a gente pode parar lá. Aqui, ó, no Círculo da Perdição. Então a gente não pode cuidar. É julgar, perdão. A gente tem que observar, refletir e trabalhar nosso íntimo. E aí Aníbal diz o seguinte: a esposa não quer saber de nada por preconceito religioso. Olha a religião aqui. Preconceito religioso. Ela misturou sexo com religião e com isso estabeleceu desamor entre nós. A religião que teoricamente deve servir para apaziguar, para tranquilizar, para elevar, para esclarecer, para explicar, para dar autonomia ao homem e à mulher, autonomia, trazer conhecimento, iluminação e espiritualização, a religião causou e estabeleceu desamor entre eles. Enquanto durmo, minha alma busca estes sítios e se satisfaz. Não se satisfaz, isso é o que ele acha. Porque lá na hora, claro que ele está gostando, ele está ali porque ele quer. Então estar ali é bom para ele, para aqueles outros que estão lá, aqueles milhares de outros espíritos. É bom para eles estarem lá. É a mesma coisa que a gente dizer o seguinte: uma pessoa que tem o problema do vício do álcool. Quando ela está bebendo o álcool, naturalmente, ela se sente bem. Naquele momento, para ela, aquele momento está satisfazendo ela. Quando ela retornar à razão, ela não vai estar satisfeita com aquilo que ela fez. É a mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. E a gente vê então a esposa trazendo a questão da religião para a relação íntima do casal. Aníbal está lá porque ele quer? Porque ele quer. Ele escolheu estar lá? Escolheu. Ele poderia não estar lá? Poderia. Mas tem o agravante da esposa que está empurrando Aníbal para aquela situação. Ele não tendo a resistência, ele é empurrado e ele se deixa empurrar. Então nós temos a esposa empurrando, Aníbal não faz força contrária, se deixa empurrar porque tem uma tendência a essa questão sexual indisciplinada. Então aí é aquela história do juntou a fome com a vontade de comer. Todo mundo aí está errado. Está todo mundo errado. Está errado a religião que diz não faça sexo ou faça sexo. Está errada. Está errada a esposa que traz isso para dentro do lar e afeta e cultiva o desamor entre o casal. E está errado Aníbal, que não trabalha e não tem resistência contra essa questão sexual indisciplinada. A religião, ela tem que prover ao homem, prover à mulher a autonomia, o esclarecimento, a elevação espiritual, para que o homem e a mulher decidam por si só,
Porque Deus é maior do que tudo e todos. E Deus é maior do que qualquer religião. Portanto, Deus permite o ato sexual, disciplinado e indisciplinado. Ele permite. Se Deus permite, as religiões têm que permitir. Porque a religião é a conexão com Deus. É a ponte com Deus. A religião tem que trazer ao homem a possibilidade da reflexão, do entendimento de que existe esse caminho e existe o outro caminho, que é negar isso aqui e fazer o que quer fazer. É isso que nós fazemos aqui. É isso que a doutrina espírita faz. Lhe entrega material para que você aprenda através desse material e decida por ti mesmo. Eu decido por mim mesmo. Eu posso agora parar esse vídeo, parar. Não quero mais gravar, não quero mais saber desse canal, encerro esse trabalho e nesse exato momento eu vou até uma casa de prostituição e faço o que eu quero. Posso fazer isso? Perfeitamente. Vou fazer isso? Não vou fazer isso. Porque eu já tenho um entendimento de que isso não é algo que vai me trazer a elevação que eu busco, a iluminação que eu busco. Eu estou decidindo. Não está escrito em nenhum dos 5 livros que Kardec nos deixou: não faça sexo, faça sexo. Diz que nós temos o livre-arbítrio e a partir do livre-arbítrio nós temos as consequências das escolhas. Então aqui está todo mundo em equívoco. Todo mundo. E isso precisa ser observado com cuidado. Com muito cuidado. Porque as fontes de desamores estão dentro das famílias. Desamor entre pais e filhos. Desamor entre casais. Desamor entre os familiares. Desamor. Novamente, o amor, a palavra tem vários significados, várias intenções. Aqui, quando a esposa se afasta de Aníbal, ela se afasta fisicamente. Esse afastamento físico também é sentimental, emocional, que gera um impacto. Vai havendo ali uma separação, e quanto mais essa separação vai aumentando, maior é esse abismo criado entre os dois. Depois não há ponte que ligue um lado ao outro. As divergências, as opiniões contrárias fazem parte. Mas nós temos deveres com a sociedade, deveres para filhos, quem tem filhos, deveres para com os parceiros, para quem tem parceiros. A gente tem dever que precisamos cumprir antes dos direitos. Capítulo 1, capítulo 2, a esposa negligenciava o ato sexual com o marido, criou-se ali uma situação grave. Não é uma situação simples. Muito cuidado. Isso é grave. Está jogando a pessoa em um precipício, porque ela não sabe se conter. Se a esposa do capítulo 2 e essa, a esposa de Aníbal, tivessem a flexibilidade, o entendimento de que o ato sexual é algo criado por Deus. Ele falou de religião, não é isso? Que o preconceito religioso misturou com o sexo. E aí criou o desamor, a separação entre eles. Religião. Eleutério, novamente, ele já disse isso. Só que como nós ainda somos muito fraquinhos, nós somos muito fraquinhos, em termos de elevação espiritual, ele precisa toda hora estar trazendo de novo. E aí ele diz: perante Deus não há pecado.
Deus que criou o sexo não o fez nem moral nem imoral. Deus concebeu o ato sexual. Deus. A religião está abaixo de Deus. Portanto, a religião tem que respeitar Deus. Se for uma religião séria. Se for uma religião que religa o homem a Deus. Deus criou. É um ato divino, no qual ele solicita ao homem e à mulher ser parceiro, ajudante de Deus na procriação. Na possibilidade de propiciar a reencarnação a outros espíritos dentro de uma mesma humanidade. Deus fez o sexo natural e simples para a alegria do homem e da mulher. Para a alegria. Deus está dando um presente. E também para o progresso dos espíritos. Como é que eu consigo a minha evolução espiritual? Como é que eu vou quitar débitos que eu adquiri no passado? Como é que eu vou me reestruturar, buscar reforma íntima, vencer provas? No plano físico, material, através da reencarnação gerada através do ato sexual. Sexo é obra divina. E o Criador se compraz em verificar que através dele os seres avançam o universo adentro, ao encontro de maiores possibilidades e alcançam cada dia maior ascensão espiritual. O sexo irá se sublimar através dos tempos e por ele os seres que gravitam nas sombras encontrarão o entendimento maior, se aproximarão do reino de Deus. Aquele que está hoje no umbral, trancafiado numa situação de um círculo vicioso, como é que ele vai se recuperar? Na reencarnação. É o que ele fala aqui. Da sombra para a luz, através da reencarnação. Então como é que uma religião vai dizer não faça sexo com seu marido porque é impuro? Se isso é um direito do homem, um direito do ser humano, através do seu livre-arbítrio ele escolhe. E aí tem que ter o entendimento, tem que ter a elevação, tem que ter a moral e a ética ali organizado, para que aquele relacionamento, aquela situação seja uma situação que faça parte de maneira simples, como ele diz aqui, da caminhada de um casal, por exemplo. Ele vai então buscar o que ele não encontra em casa. E é isso. O filho, a filha que não encontra o amor da mãe, a atenção do pai, onde que ele vai buscar? Em outro lugar. E aí, não raras vezes, o traficante vai cuidar do filho desse ou daquela. As más amizades, as más influências cuidam, porque não se cuida disso em casa. E aí ele diz, mas Aníbal, você sabe que nós somos espíritos em evolução. Ele quer dizer, você pode sair dessa situação. Por que não busca o progresso, o caminho do progresso espiritual? Aníbal diz, não, porque eu sou muito atrasado. Olha a concepção que Aníbal faz dele. E aí Eleutério diz, o sexo não é empecilho para a evolução. Não é porque você está aqui vivendo essa situação que você não pode progredir. Não é isso. Pelo contrário, sexo é porta aberta à evolução. É através da reencarnação que os espíritos alcançam maior progresso. O problema é a perversão, a extravagância sexual. E aí vem novos ensinamentos.
A extravagância, o excesso, a perturbação sexual enfraquece o corpo físico. O vício, qualquer vício, enfraquece o corpo físico e o perispírito. Para quem não sabe, vamos abrir aqui uma licença. Para quem não sabe, eu tenho um corpo físico e eu tenho um corpo perispiritual. E é no corpo perispiritual, no perispírito, que está alojado o meu espírito. E é o meu espírito que comanda esse corpo. Então eu tenho uma réplica idêntica a esse corpo aqui do lado, por exemplo. Então eu tenho aqui um espelho, que é o meu perispírito. Qualquer vício, qualquer excesso, enfraquece o corpo físico e o perispírito. As forças eletromagnéticas, e a gente pode trocar isso aqui por ectoplasma, se a gente quiser, tá? Do veículo corpo e perispírito, tendem a enfraquecer-se ou gastar-se com o exercício indiscriminado da sexualidade. Então tem lá um casal que ele quer ter um ato sexual por 10 vezes seguidas. Na 10ª vez, a cota de energia eletromagnética estará quase zerada do corpo desses dois. A não ser, e em geral isso acontece, né? O casal resolve fazer o ato sexual por 10 vezes. E aí ele coloca álcool e drogas nessa combinação. E aí as companhias espirituais, meu Deus do céu. A vampirização aí, porque quando existe esse tipo de situação, a vampirização é certa. A vampirização é certa. Quando o homem e a mulher estão nessa situação de querer um ato atrás do outro, de maneira, como ele diz aqui, indiscriminada, é porque está havendo a obsessão e a vampirização. E o obsessor e esse que está vampirizando, ele não quer o bem da pessoa. Ele não quer a pessoa elevada, ele quer mesmo é aproveitar. E se a pessoa desencarnar ali por aquela questão, não tem problema. Para ele, tanto faz. O que ele quer é sugar. Sugar. É como se uma bateria se descarregasse pelo uso excessivo. Natural. Temos limite. Limite para tudo. Para tudo. O cérebro material, sem a carga, sem a energia eletromagnética necessária e enfraquecido, não tem condições de alçar voos para o pensamento mais alto. Como é que eu vou cobrar daqueles que estão lá no círculo da perdição voos mais altos? Porque eles estão tão fixados naquilo, eles não têm mais energia para outra coisa senão aquilo. Ou seja, Aníbal, quando retorna dessa região para o corpo físico, ele volta desgastado, perturbado, cansado, irritadiço. E ele vai despertar com uma mulher, né, num casamento, que não lhe retribui, não lhe traz ali um amparo, um acolhimento. Ou seja, é como se ele fosse e batesse numa parede, porque ela criou um muro entre eles. É um casamento como a gente vê milhares de casamentos aí, em que os casais constroem paredes e a mulher ou o homem, quando precisam do outro, batem nessas paredes. Tudo no universo, essa frase é importante. Tudo, ele fala tudo, no universo pode espiritualizar-se ou materializar-se. Então eu posso me espiritualizar, eu posso me materializar. Eu posso olhar para as coisas do universo, do espírito, eu posso olhar só para a matéria. Depende de onde eu fixo minha mente.
Onde eu coloco minha mente, ali o coração e o perispírito passa a adquirir um abrigo, um local. E aí eu tenho menos velocidade vibratória. Eu vibro menos. Porque eu estou apenas em um único ponto. É o caso do vício, qualquer vício. E essa situação, dessa baixa vibração, tende a imobilizar o espírito, o homem, e a enrijecer. Por isso que muitos não conseguem sair da situação em que estão mergulhados. Quando duas criaturas se amam verdadeiramente, através do sexo e do ato sexual, elas transfundem as vibrações. Vibração psico, físico, espiritual. Psico, físico e espiritual. Do espírito, da sua parte do psique, ou seja, mental, espiritual, emocional, sentimental, e físico, porque nós também somos físicos. Há essa troca, transfusão, de que são portadoras essas forças. E dão e recebem energias extraordinárias para a marcha da vida. Então ele está falando aqui de uma relação, de um ato, que tem ali entre os envolvidos, ele fala o amor verdadeiro, mas existe ali a cumplicidade, existe ali a moralidade, existe ali a busca pelo que se é de melhor e pelo que se melhor pode se oferecer. Mas Eleutério nos traz o outro lado também. Porque de um lado existe o enfraquecimento. E como é que então que eu vou me reabastecer? Me energizar. Aí ele traz a explicação, o ensinamento. Quando ele diz: quando duas criaturas se amam verdadeiramente, ele falou criaturas. Ele não está falando aqui homem e mulher, falou criaturas. Quando duas criaturas se amam verdadeiramente através do sexo e do ato sexual, elas se transfundem as vibrações psico, físico, espirituais de que são portadoras. Psico está ligado ao mental, emocional, sentimental. Físico, que é o físico, corpo físico, estamos aqui. Não podemos negar isso. E espiritual do espírito. Então, essa energia, essa vibração transfunde, como ele diz. E o casal, essas duas criaturas, dão e recebem energias extraordinárias. Extraordinárias, essa é a palavra que ele usa. Para a marcha da vida. A euforia e grandeza moral e espiritual. É o outro lado. É o outro lado. Se há pouco ele disse que a extravagância sexual enfraquece o corpo físico e o perispírito, naturalmente o espírito, sexo indiscriminado enfraquece o espírito, desgasta em termos de vibração de energia. O amor verdadeiro, a moral elevada, a grandeza espiritual faz com que haja ali a troca de energias extraordinárias. As vibrações psico, físico e espirituais. É o que de melhor nós temos. E naquele momento do ato há uma troca. Porque existe ali a cumplicidade, a união. Eles não estão ali praticando aquele ato, aquela situação, pelo vício, pela loucura, pelo desejo sem freio. É uma consequência da relação daquelas duas criaturas.
consequência, sem forçar a barra, aí sim, aí é um ato que vai fazer com que os dois recarreguem as baterias, se tranquilizem, consigam buscar um pouco de harmonia interna e acaba apacentando o desejo, naturalmente, porque está sendo suprido de maneira correta. Portanto, existe um jeito certo para que o ato sexual faça parte da vida da humanidade. É como ele coloca aqui. Quando ele fala se amam verdadeiramente, de novo, a gente cai na situação do significado desse amor. Pode ser uma paixão, pode ser um amor de fato mais longo, pode. Mas não está atrelado à depravação, à extravagância, à vulgaridade sexual. Que esses naturalmente estão ligados à obsessão. Quando existe essa situação aqui elevada, esse casal, essas duas criaturas, elas estão, em geral, protegidas, amparadas para que aquela situação ocorra, desde que elas façam por merecer. Então o homem precisa trabalhar dentro dele a sua potencialidade divina, os seus melhores dons, os melhores sentimentos, as melhores emoções, os melhores desejos. Quando eu trabalho isso se torna como uma proteção, uma barreira magnética. E onde eu estiver, eu estarei protegido. Desde que eu faça sempre as coisas com cuidado, com atenção. Cuidando do desejo e do instinto, para que eu não mergulhe e depois eu não consigo mais colocar a cabeça fora da água. O conteúdo são duas páginas e meia, três páginas e meia. Nós podemos ficar horas desenvolvendo, porque cada frase de Eleutério, cada experiência vivenciada por Ranieri, cada apontamento de Diana, nesse caso aqui, nesses capítulos, são fartos materiais, que a gente vai aos poucos, sem dar saltos. Sem dar saltos. Um passo de cada vez. Na sequência, continuaremos o estudo desse livro e iremos até o fim. Muito obrigado por assistir esse vídeo, muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.